Bem-vindos ao Jujuices! E hoje temos um vídeo diferente da maioria dos vídeos que eu faço por aqui. Temos um vídeo sobre física! É isso aí! Hoje vamos explicar sobre o básico da lei de Ohm. Para você que acabou de pegar o seu mod regulado, que vai começar a fazer suas wikis e que não sabe o que é uma voltagem, não sabe o que é uma tensão, não sabe o que é uma resistência. Você ouve essas palavras, mas você não sabe realmente o que elas significam. Você não sabe o que aquelas letrinhas significam. Se a sua bateria tem 3000 mAh, o que isso significa? Então hoje vamos falar sobre os conceitos básicos que você precisa saber para entrar nesse mundo de circuitos do Vapor. Um disclaimer. Esse vídeo é para iniciantes. Esse vídeo não é para você usar um mod mecânico. Aqui não tem o suficiente de informação para isso. Você tem que estudar muito mais. Esse vídeo é para iniciantes que estão começando no vapor e não sabem os básicos de física para entender os cálculos ou para entender o que o seu mod está dizendo, o que as pessoas do grupo estão dizendo, o que os seus amigos estão dizendo, o que a tabela do Mush está dizendo. Esse vídeo é para isso. Estamos entendidos, né, galera? Estamos entendidos. Ninguém vai ficar aqui me enchendo o saco depois falando de mod mecânico. Então tá certo. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre corrente, que é o conceito mais simples, mais fácil, né, dos que nós temos, que eu acho. E você precisa dele para entender os outros conceitos. Primeiramente, a corrente, ela é o deslocamento de partículas carregadas. A corrente elétrica, ela é um deslocamento de elétrons, certo? Então, o que acontece? Você tem o seu fio enrolado na bobina, você tem a sua bobina, e a corrente ela vai passar dentro da sua bobina para o outro lado. Para essa corrente acontecer, a gente precisa de uma diferença de potencial, que a gente vai falar daqui a pouco. Imagina que a corrente ela é como um rio. Um rio ele tem o seu sentido, certo? E a água tem que seguir o sentido do rio. Você imagina que a corrente que vai ser, em vez de água, vão ser os elétrons. E eles vão passar pelo canal, ou pelo tubo, pelo cano. Basicamente, o seu fio vai ser o cano e os elétrons que estão passando vão ser a água. Então você imagina que é esse tipo de... Sendo bem resumido, para vocês conseguirem entender esse conceito, vai ser basicamente isso. A água que vai ser os elétrons, vão passar por dentro do cano, que vai ser o fio. E para isso acontecer, você tem que ter uma diferença de potencial, que a gente vai falar agora. A diferença de potencial é... A tensão também é chamada de diferença de potencial. Por quê? Porque para você ter uma tensão, você tem que ter uma diferença do potencial de um ponto ao potencial do outro ponto. Agora eu vou dar outro exemplo também de fácil para vocês entenderem, que é, por exemplo, o exemplo mecânico. O que eu estou falando aqui são exemplos mecânicos para vocês entenderem exemplos de circuitos. Um exemplo mecânico é quando você tem uma cachoeira. A água está em cima, sempre vai cair para a parte que está embaixo, certo? Porque ela tem uma energia potencial em cima maior do que a energia potencial de baixo. Então sempre vai acontecer da água que está em cima descer para o ponto de baixo e não o contrário. A água que está embaixo nunca vai subir para o de cima. Estamos entendidos? Quando estamos, obviamente, falando de uma cachoeira, sem nenhum motor para poder subir a água, essas coisas, numa cachoeira, a água vai sempre descer. E isso vai ser o que acontece com a sua bateria. De um lado vamos ter um potencial e do outro vamos ter outro potencial. Um menor que o outro, um diferente do outro. E essa diferença vai ser a tensão. As baterias mais comuns que são usadas no Vapor, que são as 18650, elas vão ter em média entre 3.6 volts e 4.2 volts. Que essa vai ser a diferença de potencial elétrico de um lado para o outro. E vai ser isso que vai possibilitar a água de cair, ou os elétrons de passarem. Então, para você ter uma corrente, esquentar a sua coil e ter o seu vapor. Então, agora que falamos dela, vamos falar sobre a resistência. A resistência, vamos falar do jeito mais simples, é a facilidade
da corrente passar por esse fio, por essa bobina. A resistência não é a bobina. A bobina, ela é comumente chamada, a bobina é comumente chamada de resistência, mas isso não é o que ela é. A resistência é uma característica da bobina, é uma coisa que ela possui. Por exemplo, você tem, por exemplo, uma pessoa tem 60 quilos. 60 quilos é o peso da pessoa. A pessoa não se chama peso, a pessoa se chama pessoa. Então, é isso que eu estou tentando explicar aqui. A resistência é uma característica da bobina, ela não é a bobina. A bobina não é a resistência. Então, estou explicando isso porque no Brasil é um costume cultural, a gente geralmente chama bobinas de resistência. Seja a bobina do chuveiro, seja a bobina de qualquer coisa. A gente sempre chama que, queimou a resistência, não que queimou a bobina. Então, é importante a gente saber esse conceito para poder explicar como a gente vai calcular a resistência depois. Então, como eu estava falando, a resistência, ela é a dificuldade da corrente passar pela bobina, pelo fio ou pelo pedaço de metal que ela estiver passando. Agora tem alguns atomizadores que não tem um fio, né? Tem tipo um pedacinho de metal. Mas isso aí vamos focar agora na bobina. Por que a gente faz uma bobina? Porque a gente quer ter um pouco mais de resistência. Se a gente tiver uma resistência muito baixa, a gente pode ter um curto-circuito, que é quando não há DDP ruim. Então, o que temos depois de falar sobre todas essas características de circuitos? Primeiramente, quanto menos resistência a tua bobina tiver, mais corrente pode passar por ela, ou seja, mais potência você vai poder usar. Você tem uma potência maior que você vai poder usar tranquilo. Quanto mais potência você usar e mais corrente passar pela sua bobina, mais vapor você vai ter. Também você vai esquentar mais a tua bobina, você vai esquentar mais o teu atomizador. Se você está usando uma potência muito alta no teu mod, provavelmente você não deve ficar usando ele o tempo, sem pausar. Porque se você fizer isso, as saídas de ar não vão dar conta de ventilar tudo e o teu atomizador vai ficar mais quente. Vamos falar um pouco mais sobre as baterias. O que significa os miliampere-hora que fala da sua bateria? Ela é uma carga. Esse tipo de medição é uma carga que você pode também medir em coulomb, que é o normal. A corrente, ela é medida em ampere. A tensão, ela é medida em volts. E a resistência é medida em ohms. Eu não consigo fazer um mais ou menos assim. Ok, desisto. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a bateria. A bateria, ela tem uma carga medida em miliampere-hora, certo? Essa carga vai ser o quanto de energia essa bateria ela segura. Essa bateria, por exemplo, eu estou segurando, ela é uma Samsung 30Q, ela vai ter 3.000 mAh. O que isso significa? Isso significa que essa é a quantidade de carga que ela tem. Essa é a quantidade de energia que a bateria vai ter. Quando você for usando, essa energia vai diminuindo, você vai ter menos carga, até ela estar totalmente drenada e não ter carga. Ela realmente não vai ter zero carga, mas ela não vai ter carga o suficiente para ligar o teu mod. Então, quando ela chegar nisso, você vai precisar recarregar essa bateria. E ela vai ter também uma medição em volts, para quando ela estiver mais carregada, que geralmente é 4.2 volts para a bateria totalmente carregada, e 3.6 quando a bateria já está morrendo. Então, ela vai ter entre essas duas DDPs. Olha, fica muito importante que 4.2 e 3.6 que eu estou falando não são os pontos de potência elétrica, e sim são as DDPs. Ela vai ter 4.2 de DDP, de diferença de potencial elétrico, quando ela estiver totalmente carregada, e ela vai ter 3.6 quando ela estiver quase descarregada. Eu estou falando sobre números para facilitar, mas pode ser que a sua bateria não tenha esses valores. Esses são os que normalmente tem.
ok? Na nossa bateria também vamos ter a corrente máxima que ela pode descarregar, que no caso dessa que eu estou segurando é entre 20 amperes. Geralmente, nem todas as baterias elas dizem exatamente a carga máxima de corrente que ela vai conseguir suportar. Nem sempre o que elas dizem também é correto. Então, se você não conhece bem as baterias, eu indico você olhar a tabela do MUSH, que eu vou colocar na descrição do vídeo. Então, para você ter certeza de que a sua bateria está descarregando o suficiente de carga que você quer. Especialmente para se você vai usar potências muito altas, você tem que ter baterias que tem uma descarga grande de corrente. Pelo menos 20 a 15, entre 15 e 20 amperes. Isso é o mínimo. Se ela não tiver pelo menos 15 amperes de descarga, essa bateria não serve para você usar nos seus mods. Capiche? Sempre use baterias que são conhecidas, marcas que são conhecidas, como a Sony, LG e Samsung. Essas três marcas são as mais conhecidas, são as mais utilizadas e são as mais seguras. Então, se você vai pegar uma bateria para o seu mod novo, se você está pensando em comprar um mod novo que tem baterias externas, você tenta comprar dessas três marcas que são as mais famosas e que vai te dar menos problema. A maioria das outras marcas são rewraps, ou seja, eles pegam a bateria da Sony, da Samsung e da LG e eles enrolam com o papel deles, com o plástico deles, né? Então, é melhor você comprar as originais direto na fonte. Não comprar baterias que são wrap que você não sabe de onde vem. Então, é isso aí. Comprem baterias seguras para poder você ter certeza do que você está usando nos seus cálculos. Essas características elas podem mudar. A resistência ela muda com a temperatura. Ela não é uma coisa que não é uma coisa constante. A resistência não, ela só é constante a uma temperatura constante. É muito importante a gente lembrar disso. Por isso, quando você estiver fazendo dry burn e perguntando se tem uma coil nova, é porque a resistência está mudando. Especialmente as resistências de níquel e titânio, elas têm uma diferença maior. Elas mudam mais de resistência com a temperatura. Elas só podem ser usadas no TCR, tá? É muito importante saber disso. As resistências de níquel e titânio só podem ser usadas em TCR. Por quê? Porque elas mudam muito de resistência com a temperatura. Se você não tiver uma temperatura controlada, a sua resistência vai ficar mudando, vai ficar aumentando muito, diminuindo, quando você estiver mudando a sua potência. E o que vai acontecer é que você não vai ter ela pode liberar algumas substâncias tóxicas também. Quando você tiver bobinas de níquel ou de titânio, você precisa que essas resistências sejam controladas por temperatura. Por quê? Porque elas diferem muito. A mudança de resistência que ocorre numa bobina de titânio ou níquel é muito maior que em uma de aço inox, por exemplo, ou de Kanthal. Então, essas duas que eu falei agora, elas não são boas para TCR. A de Kanthal não pode ser usada em TCR, porque não tem uma boa mudança de resistência para poder o mod ler. Porque o que acontece é que o mod ele não lê a sua temperatura real. Ele lê a resistência. Então, se ele está lendo a resistência, ele sabe em que temperatura aquele material está. Ok? Agora, eu vou fazer um pedido sério para vocês. Se vocês estão pensando em pegar um mod mecânico, eu não estou falando que isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente para você usar um mod mecânico. Não se baseiem nesse vídeo para usar mod mecânico. Esse é um vídeo para iniciantes. Pra gente que não sabe o que tá acontecendo com o mod que comprou um mod regulado, entendeu? Esse vídeo é pra iniciantes que não sabem o básico de circuitos. Então, esse básico não é nem de longe o suficiente pra você estar usando um mod mecânico. Então, por favor, põe a mãozinha na consciência, tá? Que se alguém fizer porcaria por causa desse vídeo e falar que foi culpa minha, eu não tenho como falar que foi culpa minha, porque eu tô avisando aqui que não é pra fazer. Não é pra usar esse vídeo como base pra usar mod mecânico. Tá? Isso aqui é pra você entender o mínimo de circuitos, pra você saber o que acontece dentro do seu mod. Pra você não ser pego
sem saber o que está acontecendo. Ter uma noção básica de que quando a temperatura sobe, quando a potência sobe, a temperatura sobe, faz mais vapor. Por que isso acontece? Eu estou explicando por que isso acontece. Então, por fim, vamos ter o seguinte. Quanto mais potência você usar, mais calor vai passar pela sua coil. Quanto menor sua resistência, mais corrente passa pela sua coil. Então, e quanto maior a corrente que passa, que vai depender da sua potência e da sua resistência, quanto mais corrente passar, vai ser gerado mais vapor, porque vai estar tendo mais, vai esquentar mais a coil, vai passar mais vapor, você vai usar mais juice, você vai gastar mais sua bateria. Quanto mais corrente você estiver usando, mais bateria você vai estar puxando. Você tem a sua bateria com aquela carga, quanto mais potência você usar, menos tempo ela vai durar, certo? E é isso aí. Esse foi o meu vídeo básico sobre física aplicada a vapes, que é um básico de circuitos. Esse é o super básico de circuito. Então, se vocês gostaram desse vídeo sobre física, se inscrevam no canal, curtam e comentem o que vocês acharam. Se vocês também querem saber mais sobre vídeos desse tipo. Meu mod, minhas regras, mas respeitando as leis de Ohm.